Mais um vídeo da nossa playlist de Direito para Leigos, baseado neste livro Direito para Não Advogados. E agora, depois de termos falado sobre tudo isso, se você não está acompanhando, chegou aqui agora, dá uma olhada na playlist de Direito para Leigos, pois a gente já falou bastante coisa. E agora nós vamos falar sobre o direito das minorias, o capítulo que se chama Menos é Mais, o direito das minorias. A gente precisa sempre lembrar que a gente vive numa democracia. E o que é isso? É um sistema de poder em que a vontade do povo tem que ser satisfeita acima da vontade do governador da coisa toda, de quem tá mandando na porra toda, né? A gente vive uma democracia indireta, a gente dá aval para que tomem decisões por nós. Democracia direta seria se nós fôssemos consultados para tomar todas as decisões. Mas o que acontece? Então, na democracia, vence quem tem mais votos a favor ou a favor daquilo. Mas para e pensa. Democracia, então, é ditadura da maioria? As minorias nunca terão voz, porque elas nunca serão voto suficiente para nada? Não é assim. Então, assim, quando as pessoas falam, eu odeio política. Gente, política é a coisa mais interessante que tem. Política com P maiúsculo. Não tô falando de politicagem. Política, muito a grosso modo falando, que o nosso interesse aqui é falar para leigos, e não é dar aula, mas pincelar noções para facilitar o entendimento das coisas no nosso dia a dia. Então, política é a arte de negociar. E eu não estou falando em negociatas, eu estou falando da arte de negociar. Se hoje prevalece a sua vontade e eu aprovo uma lei que favorece o seu segmento, amanhã você precisa entender que a sua vontade vai ser suplantada pela minha. E você vai ter que me ajudar nisso. Você vai ter que abrir mão. Então, democracia, em hipótese alguma, é ditadura da maioria. Por isso, as casas legislativas, os partidos políticos, juridicamente falando, são ambientes de discussão e de negociação. É importantíssimo que seja assim para que as minorias, cada uma a seu tempo, tenham voz. Tá, na prática não acontece. Mas a gente está falando do mundo ideal do direito. Ai, que vontade de espirrar, desculpa. Muito bem. E o que são minorias? Depende. Pode ser um grupo de pessoas até maior que outro, mas que, porém, se encontra em vulnerabilidade. Por exemplo, o caso dos negros. Os interesses dos negros são tratados como interesses de minorias, apesar de serem a maior parte da população brasileira, porque são pessoas em vulnerabilidade, que se não forem tratadas como minoria, terão sempre os seus interesses deixados de lado, tá? Mas nós temos muitas outras minorias, pessoas com deficiência, obesos, idosos, crianças, mulheres. Então, são segmentos da sociedade que precisam de uma proteção especial em alguns momentos, ou por estarem sempre em menor número, ou por estarem em condição de vulnerabilidade. Vulnerabilidade financeira ou social,
alguma vulnerabilidade que impeça que ela exerça os seus direitos e deveres em plenitude. Combinado? Então, assim, falar em minoria não é necessariamente minoria numérica, tá? Mas pessoas em vulnerabilidade. Tá aí. Os impostos, nós falamos lá no vídeo dos tributos. Opa! Nós falamos lá no vídeo dos tributos que os impostos não têm destinação específica, né? Faz as diretrizes orçamentárias, com base nisso, faz-se as leis de orçamento, e que essas leis prevêem verba para o atendimento das necessidades dessas minorias. Só que para isso o governo destina verba para o projeto da Adriana de combate à gordofobia. Só que isso, ele vai executar isso por meio de uma política pública que precisa ser aprovada por lei. Aí chega lá no Congresso, ou na Assembleia, ou na Câmara Municipal, e esse projeto de lei não é aprovado. Então, a gente precisa ter representatividade legislativa, porque só a intenção do executivo de desenvolver políticas públicas e ter verba para isso não é o suficiente. E tudo que o governo faz pelas minorias vem de impostos ou de parcerias público-privadas. E óbvio que isso tem um custo tanto para convencer o legislativo a abraçar aquela causa, quanto para convencer aquele empresário a abraçar aquela causa, tá? E o que são essas políticas públicas de proteção a essas pessoas? Exemplos são cotas, a lei de cotas em universidades, a lei de cotas em empregos, a lei de cotas em concursos para pessoas com deficiência, para pessoas que provêm de escolas públicas, para negros, para índios. São exemplos de como trazer a minoria para o exercício de direitos e deveres bem próximo ao que o resto da população consegue desenvolver. Atendimento prioritário. Perdão, gente, eu tô com alergia. Atendimento prioritário, que também é feito por lei, que também decorre de política pública e que, neste caso, não envolve necessariamente destinação de verba, só cria para o particular a obrigação de sempre dar atendimento prioritário para algumas minorias. Não que todo mundo daquela minoria precisa. Tem muito idoso que consegue ficar numa fila, mas tem idoso que não consegue. Então, você precisa proteger aquela parcela, né? E isso vai evoluindo. Tanto que primeiro você tinha, pegando só o exemplo dos idosos, mas isso é bem mais amplo. Você tinha ali o atendimento prioritário para idosos. Idosos é acima de 60. Só que aí as pessoas acima de 60 estão muito bem, hoje em dia. E aí você tem o atendimento prioritário 80 mais. Então, criou-se aí um subgrupo nos idosos, porque a nossa expectativa de vida e a nossa qualidade de vida está ampliada, e aí precisou segmentar o que já é segmentado. Mas, enfim, é sempre política pública em favor do cidadão em vulnerabilidade, ou numérica ou em condição. Transporte gratuito, idem. Também é uma política pública para acesso às minorias, pessoas com deficiência,
e seus acompanhantes têm direito ao transporte público. Idosos, por se considerar que a maioria dos idosos não tem condição financeira, a aposentadoria é muito reduzida para poder ir passear, ir no médico, seja lá o que for. Então, transporte público também, medicamentos gratuitos. Então, nós temos, por exemplo, a minoria das pessoas com doenças raras, que normalmente utilizam, como são doenças raras, são poucas pessoas que precisam daquela medicação, é uma medicação não é produzida em larga escala, ela tem um custo muito maior. Então, o governo, por meio de impostos, compra essa medicação e distribui para essa população, né? Ou também não necessariamente pessoas que precisam de medicamentos de alto custo, mas medicação que grande parcela da população precisa e que é interessante o governo financiar e dar através, por exemplo, da farmácia popular, porque se essa pessoa não se cuidar por não ter dinheiro para comprar aquela medicação, ela vai ficar ocupando leito de hospital e isso é um problemão para o SUS. Então sai mais barato o governo financiar a medicação de pressão, de diabetes, entre outros, para a pessoa se cuidar e não ir parar e ocupar leito de hospital e ficar tirando vaga de gente que está em condição pior. E a gente tem também o benefício de prestação continuada, chamado BPC, que atende pessoas, minorias em vulnerabilidade, ou pessoas em vulnerabilidade por idade, por exemplo, quem tem mais de 65 anos, que não tem renda, atendidos determinados requisitos, recebem o BPC, que as pessoas confundem com aposentadoria, e não é aposentadoria. A aposentadoria você deixa para determinada classe de herdeiros esse benefício não. A aposentadoria tem 13º, esse benefício não. Ou então pessoas com deficiência que comprovadamente, passado por perícia, não conseguem desenvolver uma atividade laborativa, não conseguem trabalhar, vão receber também esse benefício. Crianças especiais recebem esse benefício para que a mãe não precise trabalhar para poder cuidar dele. Infelizmente é um salário mínimo só, mas a gente tem que lembrar que não é só dever do governo amparar essas pessoas, é dever também da família, dos parentes e da comunidade, tá? Então, esse é o capítulo dos direitos das minorias, dando só uma pincelada. Se vocês procurarem aí no Google, né? Aí já especificando para o seu caso, direitos para quem tem câncer, direitos de idosos, você vai achar tudo de uma forma bem mais detalhada e profunda, ou se você preferir, você procura um advogado para isso. Certinho? Pois muito bem. No próximo nós vamos falar de meio ambiente. Te aguardo. Some não, hein?